Miqueias 2, 12 e 13. Leamos juntos. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto. Farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Teu santo nome, Pai. Obrigada por estarmos aqui dispostos, Senhor, a louvar-te e seguir os teus caminhos, Senhor Jesus. Abençoa o pastor que vai falar agora, que tu vais falar através dele, Senhor, e que a tua palavra entre no nosso coração e não saia mais. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, esse texto é um texto desatualizado. A palavra de Deus é desatualizada. A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro muito antigo. É um livro que não serve para nós hoje. Para você ter uma ideia, esse livro foi escrito há 2.740 anos atrás. Olha só, presbítero Preto nem tinha nascido ainda, Antônio Carlos. 2.740 anos atrás. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque o que está aqui em Miqueias não tem nada a ver conosco. No século 21, você quer ver? Capítulo 1, versículo 7, vai dizer que naquela época, capítulo 1, versículo 7, as pessoas em Miqueias, aí na época de Miqueias, viviam atrás de idolatrias, dos salários da impureza, da corrupção, e que o povo gostava mesmo era de prostituição. Está vendo? Não tem nada a ver com os dias de hoje. Capítulo 2, versículo 1, o texto vai dizer que o governo daquela época era corrupto. Olha que absurdo. Ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade, maquinam mal, à luz da alva, eles praticam. Por quê? Porque o poder está em suas mãos. Versículo 2, se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência um homem em sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Gente, não tem nada a ver com os dias de hoje. Um povo idólatra, um povo que só quer prostituição e salário de impureza, e um governo corrupto. Vocês acham que esse livro é atual? Capítulo 2, versículo 11. Havia uma religiosidade falsa. Se houver alguém que, seguindo ao vento da falsidade, mentindo, diga, eu te profetizarei do vinho e da bebida forte, será esse tal, o profeta do povo. O povo gosta de religiosidade falsa, na época de Miqueias. Capítulo 3, versículo 7, o povo ia atrás, sabe do quê? Diz o versículo 7 do capítulo 3, olha aí, os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão, sim, todos eles cobrirão seu bigode, porque não há resposta de Deus. Percebam, o povo é idólatra, salários de corrupção, povo deseja prostituição, o governo maquina o mal, é corrupto, não faz o bem do povo, e a religiosidade da época é falsa, na sua grande maioria, com videntes, adivinhadores, e gente que o povo queria seguir, porque só falava o que eles gostavam de ouvir. Portanto, está decretado que esse livro é antiquado. Não é, gente. Não é. A Bíblia é verdade para o século 21. O que está descrito aqui é exatamente o que nós vivemos. Parece que esse autor, profeta, leu os jornais de ontem.
E sabe o que é mais interessante? Miqueias viveu numa época em que o governo de Israel e o governo de Judá, Israel estava dividido em dois governos, Israel ao norte e Judá ao sul, tinha vivido grande prosperidade financeira, o povo estava tranquilo com a cotação do dólar da época. E eis que, de repente, quando Miqueias escreve esse texto, começa-se uma crise financeira mundial. A crise financeira avizinha-se ao povo de Deus aqui. E o povo está temeroso com a crise financeira mundial. Esse é o contexto desse texto. Esse texto é para nós hoje. Ele descreve exatamente o nosso momento. E o profeta Miqueias, e o nome Miqueias é um nome interessantíssimo, porque em hebraico Miqueias significa quem é como Javé. Javé é o nome de Deus. Em hebraico, quem é Javé? Quem é como Javé? Esse é o sentido da palavra Miqueias. Ele se levanta e é chamado por Deus para trazer essa palavra, e ele divide o livro dele em 3 ciclos, ou oráculos teológicos. O primeiro está no capítulo 1, versículo 2. Ele usa aí a palavra ouvi, todos os povos. É a primeira divisão do ciclo. Versículo 1 do capítulo 3. Disse eu, ouvi agora. Versículo 1 do capítulo 6. Ouvi agora o que o Senhor diz. São 3 divisões que começa com a palavra de condenação e termina com uma palavra de esperança. Esse é o desejo de Deus para nós hoje. O que Miqueias quer dizer naquela época, 2.740 anos atrás, que o Espírito Santo preservou e que serve para nós hoje, vivendo essa mesma triste realidade, é a seguinte: capítulo 1, versículo 2 e 3. Primeira afirmação: no momento de crise econômica, no momento de um governo corrupto, no momento de instabilidade financeira, no momento em que a população se perde entre prostituição, salário de impureza e idolatria, no momento em que a religiosidade está mal dirigida em muitos lugares, vem o Senhor e diz ao profeta Miqueias, versículo 3 do capítulo 1, versículo 2 e 3, Deus está vendo. Olha o que diz o versículo 3, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. A primeira coisa que Deus quer dizer para Miqueias, para nos dizer, pela inspiração do Espírito Santo, é que apesar do caos aí fora, Deus está vendo. Deus está vendo. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho fome e sede de justiça. Vivemos num mundo que gera em nós fome e sede de justiça. Vivemos uma época em que pessoas saem algemadas, sorrindo para as câmeras, porque têm plena convicção da impunidade. Seja no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Mas Deus diz a Miqueias, eu estou com os meus olhos, eu ando sobre a terra, eu vejo o que está acontecendo, e vai chegar o dia que eu vou manifestar a minha justiça, e da justiça dos homens as pessoas más podem escapar, mas da justiça de Deus ninguém escapará, e ela será eterna, eterna. E Jesus falou que nós vamos ter a nossa sede e fome de justiça saciada nesse dia, quando nós estivermos sentados no dia do juízo final, e nós veremos com os nossos próprios olhos a justiça de Deus se manifestando sobre aqueles que usurparam, que mataram, que assassinaram inocentes e que ficaram impunes nessa terra, mas haverá o dia em que não ficarão. Deus diz a Miqueias, lembra o meu povo, não desanime, porque a justiça do Senhor acontecerá. Não desanime. Segunda coisa importante, volta lá para o versículo 12 agora do capítulo 2. Depois que o Senhor anuncia a sua presença e seu juízo, para aqueles que serão perdidos e que já estão perdidos espiritualmente, o Senhor se dirige à igreja. O Senhor traz uma mensagem para nós, o seu povo. Olha o que diz o versículo 12. Versículo 12 diz que o Senhor vai reunir o seu povo.
Diz o versículo 12: certamente te ajuntarei todo a Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. 2 vezes aparece a palavra certamente. Certamente, certamente. Quando a Bíblia usa esse tipo de repetição, significa ênfase. Isso vai acontecer. Não tenha dúvida. O Senhor diz: certamente eu vou ajuntar, certamente eu vou congregar o meu povo. O que o Senhor está dizendo para a igreja é que o Senhor tem os olhos postos sobre a injustiça, mas o Senhor também tem os seus olhos postos sobre o seu povo, que Ele ama tanto. E Ele usa 2 palavras diferentes. Olha aí o versículo 12. A primeira palavra que Ele usa é a palavra ajuntar. A segunda palavra é a palavra congregar. Essas 2 palavras são diferentes no hebraico. A palavra primeira, ajuntar, asap, na palavra hebraica, asap, significa juntar 2 coisas que estão geograficamente separadas. Então eu digo para você assim: vamos pegar essa cadeira aqui e essa outra cadeira e vamos colocá-las juntas aqui. Esse é o sentido da palavra asap. Você pega e coloca junto. Você fez um deslocamento geográfico. Agora a palavra congregar já é diferente. A palavra congregar, né, é a palavra kabebs. A palavra kabebs no hebraico significa reunir coisas que você tem um relacionamento amoroso com elas, que você tem cuidado com elas, que elas significam muito para você. Esse é o sentido da palavra congregar. É como se você tivesse lá na sua casa um jogo de cristal que você ganhou quando você casou. Sabe aquele jogo de cristal que a gente ganha no casamento? Aquele caro que você deixa guardado só para as visitas especiais. Aí você vira para o seu marido e diz assim: está chegando as visitas, vai lá e busca aquele jogo de cristal. Esse é o sentido da palavra congregar. Traz com cuidado, traz com zelo. Não deixa quebrar não, porque isso aqui é caro e é importante. Não sei se isso tem lá na sua casa, na minha tem. Não é? E a gente vem com todo cuidado. Né? Todo cuidado. Cuidado. Esse é o sentido da palavra congregar. Agora, olha de novo o texto, versículo 12. O que o texto está dizendo? Que o Senhor vai ajuntar o seu povo de todos os lugares. E que o Senhor vai congregar o povo que Ele ama, povo que Ele cuida, povo que Ele tem prazer de estar junto, povo que significa muito para Ele. Esse é o sentido dessa palavra. Então Deus está dizendo assim: olha, eu vejo o mundo, estou andando por aí, mas eu tenho um projeto para a minha igreja. A minha igreja eu congrego, a minha igreja eu ajunto, a minha igreja quem reúne, quem chama sou eu. Olha o que diz o versículo 12, a minha igreja são ovelhas, diz aí no versículo 12, a minha igreja eu congrego no aprisco, eles são o meu rebanho. São 3 palavras usadas para a igreja durante a Bíblia toda: ovelhas, aprisco e rebanho. Quem é o pastor? Cristo. Cristo é o pastor. Ele vai reunir a igreja de todos os lugares. Ele vai congregar o povo por causa do pastor que é Cristo. Nós não somos um povo sem pastor. Nós não somos um povo largado. Nós somos um povo congregado. Deus nos congregou. Deus nos chamou. Vocês, povo de Deus, Ele diz: vocês são minhas ovelhas, estão aqui no aprisco, eu cuido. Ninguém vai entrar aqui e roubar, porque eu sou o pastor delas. Coisa interessante é o versículo 13. O que é que essa igreja vai fazer? Diz no final do versículo 12, que essa igreja vai fazer um grande ruído. E esse grande ruído é por causa da multidão dos homens. Só que essa palavra ruído aí, gente, não é bagunça. A palavra ruído aí significa o louvor. O louvor da igreja que Deus ajuntou, que Deus congregou, que colocou Jesus como supremo pastor. Essa igreja, quando se reúne, ela sobe o louvor que vai até o alto dos céus. A igreja do Senhor, quando se reúne, ela canta louvores na presença do Senhor. Diz Apocalipse que toda língua, povo, tribo e nação adoram diante do trono do Cordeiro. Esse é o nosso ruído.
1 Coríntios vai dizer que o culto ao Senhor é lugar onde o ruído é só de louvor, porque quando um fala, os outros se calam, porque Deus é de paz, como em todas as igrejas dos santos. A igreja tem ordem, e quando levanta o ruído, ela levanta o louvor. Quando nós cantamos, as multidões escutam, os vizinhos também. Por isso que morar do lado de igreja só tem duas saídas, ou converte ou muda. Não é brincadeira, não. Quem mora do lado de igreja presbiteriana ainda escapa, graças a Deus. Tem umas igrejas por aí que eu vou te contar. Há quarteirões e quarteirões você escuta. Então a palavra do Senhor diz que o Deus nos reúne para isso. Ele nos dá sentido para cantar. Por isso o versículo 13 nos garante algumas coisas. Como igreja reunida por Ele, que louva Ele, o nosso Senhor, o nosso Supremo Pastor, o rebanho aqui reunido. Qual é a promessa de Deus para essa igreja? Promessa de Deus, versículo 13, é que o Senhor vai subir diante deles é a igreja, e Ele vai abrir o caminho. O Senhor vai abrir o nosso caminho. Vivemos num mundo de corrupção, vivemos num mundo de miséria, vivemos num mundo de idolatria, de prostituição, de impureza, vivemos num mundo muito mau. Só tem um detalhe, nós não pertencemos a esse mundo, pertencemos a Deus. E Ele, diz o texto, Ele vai abrir o caminho, Ele vai apontar a direção. Os comentaristas bíblicos dizem que Miqueias e Isaías, um citou o outro. Eles não sabem quem citou quem. Mas o paralelo do pensamento é impressionante. Por exemplo, abra sua Bíblia em Isaías 11, 15 e 16. Isaías 11. O Senhor fala, Isaías 11, 15 e 16. O Senhor destruirá totalmente o braço do mar do Egito, e com a força do seu vento moverá a mão contra o Eufrates, e ferindo, dividi-lo-á em 7 canais. Essa era a ameaça contra o povo de Deus. E Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês. De sorte que qualquer o atravessará de sandálias. Agora vamos ler o verso 16 juntos. Haverá quem vai aplanar o caminho? Deus. Deus vai aplanar. Olha o capítulo 52 de Isaías, verso 12. Isaías 52, verso 12. O Senhor traz uma palavra de promessa, dizendo, eu vou abrir o caminho para a sua vida. Porquanto não saireis apressadamente, nem ireis fugindo. Vamos a essa outra parte junto? Por quê? Porque o Senhor irá diante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Não precisa nem preocupar com a retaguarda. Deus diz, eu vou abrir o caminho. A população mundial está preocupada com a crise. A população mundial está preocupada com a falsa religiosidade, seguindo esses falsos líderes que profetizam mentiras, que vivem por aí. O povo está vivendo a prostituição, querendo o salário da impureza, um governo corrupto. Mas não se preocupe, meu povo, eu ajuntei vocês, eu congreguei vocês, eu sou o pastor de vocês, eu vou dar a direção para a vida de vocês. Quem é soberano, quem dirige o universo é o nosso Senhor. Essa é a palavra dele a Isaías. Quando nós olhamos em Lucas, capítulo 22, verso 7, até o verso 13, eu gosto muito desse texto, Lucas 22. Jesus conversando com seus discípulos, Lucas 22, do verso 7 ao verso 13. Deixa o dedinho marcando Miqueias, que depois vai ter que voltar para ele, hein? Lucas 22, verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, e que importava comemorar a Páscoa.
Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-vos a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: ao entrardes na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: o mestre manda perguntar-te: onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam a Páscoa. Vamos ler juntos o verso 13. E indo tudo, encontraram como Jesus lhe dissera. Jesus fala para os discípulos: vocês vão entrar numa cidade cheia de gente, uma cidade que está repleta de homens e mulheres na rua. Entra lá. E vocês vão encontrar um homem carregando um cântaro. Poderia ter 2, 3, 4, 5. Ele não dá outra dica. Ele não diz assim: ó, vai estar o sujeito com um cântaro, com a roupa assim, ele chama João, ele é gago. Não. Ou ele é rouco, como eu. Ele só diz: entra lá, tem um homem carregando um cântaro. Eles entraram. Tinha um homem carregando um cântaro. Segue o homem. Não pergunta nada. Quando vocês chegarem na casa que ele entrar, conversa com o dono. E o dono já vai ter tudo preparado. Meus irmãos, Deus vai adiante de nós. Essa é a nossa fé. Vivemos num mundo onde estão querendo tirar essa dimensão da direção de Deus na nossa espiritualidade. Como se Deus fosse uma força que age posterior à nossa decisão. Não é isso. Deus vai adiante de nós. O que precisamos ter atentos são os nossos ouvidos para perceber aonde é, Senhor, o caminho. Qual é a instrução? Porque se Deus quiser que você não vá, Ele também vai dizer não vá. Abra em Atos 16:6 para você ver. Atos 16:6 é um outro exemplo. Atos 16:6, o Senhor diz assim: não vá. Atos 16:6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de fazer o quê? De pregar a palavra na Ásia. Meus irmãos, como é que pode? O Espírito Santo não quer pregar o Evangelho, não? Pense nisso. Quer dizer que o Espírito Santo, em determinado momento, não quer que você pregue o Evangelho. É verdade. Assim como também em Atos, você vai encontrar o Senhor dizendo, quando os apóstolos queriam sair de uma cidade: não vai sair não, tem muita gente ainda para ser convertido, fica aí. O cristão tem que ter a sensibilidade para perceber pela obra do Espírito Santo aonde Deus quer que você vá e aonde Deus quer que você não vá, mesmo que seja para pregar o Evangelho. Isso é a direção de Deus. Isso nos dá tranquilidade, porque o Senhor está indo adiante de nós. Agora você volta lá para Miqueias, pede misericórdia para achar. Capítulo 2, versículo 13. A primeira coisa que o Senhor nos disse é: eu estou com os olhos postos, eu estou vendo. Eu sei que pode parecer que eu estou calado, mas eu estou vendo. Segunda coisa que o Senhor quer dizer: eu ajunto vocês, eu congrego vocês. Vocês são rebanho do meu pastoreio, estão no meu aprisco. A terceira coisa que o Senhor quer deixar bem claro para nós: eu abro os caminhos, eu mostro para onde vocês devem andar. E a outra coisa que o Senhor fala, versículo 13, é que eu derramo poder sobre a igreja. Eu derramo poder sobre a igreja. Diz versículo 13, eles, a igreja, eles romperão. Eles, como igreja, entrarão pela porta. Eles, como igreja, sairão por ela. O Senhor dá autoridade à igreja. O Senhor dá autoridade para a igreja romper uma porta. O Senhor dá autoridade para a igreja entrar por essa porta. E o Senhor dá autoridade, graças a Deus, para que a igreja possa sair por essa porta. O que essa porta significa? Essa porta é nossa missão. Jesus vai explicar isso em Mateus capítulo 16, verso 18. Essa é a missão da igreja. Mateus 16,
18. É isso que essa porta significa. Mateus 16, 18. O Senhor, depois de Pedro ter dito que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Senhor diz, no texto aí de Mateus, o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra é a declaração de Pedro que Jesus é o Cristo. A pedra não é Pedro, é a declaração de Pedro. E as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Ela é quem? A igreja, por causa da declaração da igreja de que Cristo é o Senhor dela, de que Cristo é o pastor dela, de que Cristo é o cabeça da igreja. Então, com base nessa declaração, nós fomos chamados por Deus, diz Efésios capítulo 6, versículo 10, a lutar a fé, a proclamar, através das lutas espirituais, a fé em Cristo Jesus. E cada vez que nós proclamamos a fé salvadora em Cristo Jesus, nós arrebentamos, rompemos a porta do inferno, porque o inferno tranca a porta porque tem medo da igreja. Eu vou repetir, o inferno tem medo da igreja. Não é a igreja que tem medo do inferno, não. Porque o poder e a autoridade que Deus dá à igreja arrebenta a porta do inferno, entra por essa porta, resgata as pessoas que estão lá dentro e retira essas pessoas lá de dentro. Por isso que nós rompemos a porta, diz o texto de Miqueias, entramos pela porta como igreja e saímos por essa porta, graças a Deus, ninguém quer ficar lá dentro. Essa é a missão da igreja. E Miqueias diz, não duvide que eu estou na direção de tudo isso, eu sou o Senhor, eu estou indo adiante, eu guardo a retaguarda, pode ir. Essa é a missão da igreja. Não tema as circunstâncias desse mundo, porque Deus irá adiante de nós. Jesus falou em Mateus capítulo 28, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas ele, antes de concluir, ele disse, toda a autoridade me foi dada. Agora vocês podem ir, com base na minha autoridade. E Jesus orando em João capítulo 17, versos 6 a 11, João 17, versos 6 a 11, a oração sacerdotal. Jesus orando, diz ao Pai, João 17, de 6 a 11, ele fala sobre o projeto dele, porque ele está orando pela igreja. E Jesus ora por nós aqui, igreja. Oração de João 17, 6 a 11. Vamos ler juntos? Manifestei. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Essa é a oração do Senhor Jesus. O Senhor Jesus disse que as características desta igreja é o reconhecimento de que todas as coisas vêm do Senhor. É o reconhecimento que Jesus Cristo é Senhor. É o reconhecimento que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade que veio morrer na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou o terceiro dia para nos reconciliar com o Senhor. O Senhor diz que essa é a característica da igreja, que a igreja crê e guarda essa confissão e vive unida, arrombando a porta do inferno e resgatando aqueles que o Senhor deu para o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nos guia, Ele nos orienta, Ele nos diz, esse é o caminho, andai por Ele. Volta lá para Miqueias capítulo 2,
versículo 13. E aí o texto conclui, nós concluímos com ele. Miqueias, esse texto tão atual, Miqueias que fala dessas crises que são as crises que nós vivemos. Ele nos diz que nós devemos levar algumas coisas para casa nessa manhã, aqui começo de tarde. E a pergunta não pode ficar sem ser feita. Tá bom, pastor? O senhor falou, mas o que é que eu levo para casa? Eu quero que você leve para casa, em primeiro lugar, o próprio nome do Miqueias. Quem é como Yahvé? Isso significa Miqueias. Segundo lugar, a Bíblia é atual. 2.740 anos se passaram, mas as questões continuam as mesmas. Deus é o mesmo. E Deus é o mesmo. Ele está vendo. Ele nos chamou. Se nós estamos aqui nessa manhã, não é obra do acaso. Deus nos ajuntou, Deus nos congregou. Deus nos deu autoridade. Deus nos deu poder. Pela autoridade do Espírito Santo. Mas essa autoridade, esse poder é para uma missão específica. Para sermos sal e luz nessa terra. Para arrombarmos as portas do aprisionamento espiritual que aprisiona tantas pessoas. E proclamarmos que Jesus é a solução para a vida deles. Que Jesus pode tirá-los das trevas para a luz. E que na força do Espírito Santo Deus vai abrir as portas e vai nos guiar. Não tema crise financeira. Não tema governo corrupto. Não seja iludido pelas religiosidades falsas. Não se entregue à prostituição, ao salário da impureza e da corrupção. Não aceite a bebedice como solução para a sua vida. Rompa com isso porque Deus te ajuntou, Deus te congregou. Jesus morreu na cruz para te dar vida e vida em abundância. Ele ressuscitou para que nem a morte tenha poder sobre a vida da igreja. Portanto, meus irmãos, Deus vai adiante de nós. Ele é o nosso Senhor, Ele guarda a nossa retaguarda. E o final do versículo 13 é a nossa confissão nessa manhã. O Senhor está à nossa frente. Amém? O Senhor está à nossa frente. Por isso, em paz me deito e logo pego, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Em nome de Jesus, quero que você coloque sua vida aí na presença do Senhor, em oração. São tantas notícias ruins nos jornais. Vivemos num mundo terrível, em tantos países. Tanta insegurança em todas as áreas, inclusive na área financeira. Deus te trouxe aqui essa manhã para te trazer essa palavra. O Senhor está à sua frente. Descanse. Ele te ama. Eu gostaria muito de orar por você. Eu gostaria que você, nesse momento, colocasse sua vida na presença do Senhor, porque Ele nos congregou, nos ajuntou, que nós orássemos juntos aqui. Pedindo que o Senhor continue nos conduzindo de maneira muito clara, que não haja dúvida da presença dEle. Eu quero pedir que, se você ainda não descansou no Senhor, que hoje você saia daqui descansado no amor, na segurança, no poder e na direção de Deus para a sua vida. Eu gostaria de orar por você. Se você quer entregar e descansar e experimentar a direção de Jesus Cristo, eu queria que você, num gesto de amor e fé, se congregasse e ajuntasse comigo aqui à frente. Pode se levantar e vir. Vem à frente que eu quero orar por você. Vamos orar juntos aqui. Pedindo ao Senhor que o Senhor abra as portas e mostre o caminho que você deve andar. Se você está com um desejo e ainda não fez isso em algum momento da sua vida, ou já fez e quer refazer, pode vir. A Bíblia diz que essa é uma caminhada de fé. Nós vamos orar.
Vamos pedir isso sobre você especialmente. Senhor, nosso Deus e Pai, o teu povo aqui congregado, em nome de Jesus Cristo, clama que o Senhor abra as portas e aponte o caminho de maneira evidente. E nós, como igreja agora, em nome de Jesus Cristo, pedimos, mostra, Senhor, mostra a tua vontade, mostra a tua direção, mostra a tua graça, manifesta de maneira especial na vida desses nossos irmãs e irmãos, que aqui, congregados e ajuntados por ti mesmo, pedem a sua direção. Sobre a tua igreja toda, em nome de Jesus Cristo, protege-nos, ó Deus. Proteja-nos com a tua graça, com o teu poder. Reveste-nos, Senhor, com a autoridade do teu Santo Espírito. Que nada nos atinja, Senhor. Que sejamos guardados por ti nesse mundo mau, para proclamar as virtudes daquele que nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ó Deus, obrigado, porque a tua palavra não volta vazia, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E rogamos, ó Deus, que o Senhor abençoe o teu povo, que vem fazer essa aliança contigo, que se levantou e veio num gesto de fé. Derrama sobre eles cuidado especial, pois nós oramos pedindo a tua bênção sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.